Bem-vindos a mais um episódio do ImpactaCast. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como que ele trabalha? Como que ele atua nos nossos dias? Eu sei que é um tema que tem muitas dúvidas, tem muitos questionamentos, mas é isso que nós vamos falar hoje. Tá incrível esse episódio. Fique com a gente, já se inscreve aqui no canal. Se você quiser participar, participa também aqui nos comentários ou pelo nosso telefone. Vamos lá então, agora seguindo aí aqui do Estúdio 7. Bom dia, Samuel. Bom dia, Moisés, tudo bem? Bom dia, é um privilégio estar aqui. Mais um programa podendo falar da palavra de Deus. Isso aí. Samuel, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Marcelo, bom dia a Moisés também, a todos do Projeto Impactar Vidas e todos os nossos ouvintes. Vai ser um tema muito bom mesmo, como vocês têm falado, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar sempre aqui iluminando e isso é bênção, em nome de Jesus. Com certeza, né? Então, essa pessoa tão importante que a Bíblia nos dá um embasamento, nos dá um respaldo grande para falar do Espírito Santo, quem ele é. Então vai ser muito interessante esse programa e eu creio que vai ser uma bênção, não só para nós aqui, mas com certeza para você. Eu quero orar contigo agora, nessa oportunidade, tanto você que está pela RW Palma, quanto você também que está aqui pelo YouTube, e quero te pedir, se concentre nesse momento, entregue tudo ao Senhor. É um momento onde talvez você esteja com a sua família, eu não sei qual é o momento que você vai assistir o vídeo pelo YouTube, mas nós aqui pela RW Palma, todos os que estão conectados, né, no horário do meio-dia, talvez você está com a sua família, consagre ao Senhor esse momento, agradeça, porque você está vivo, porque você está com saúde, e isso é motivo de nós sermos gratos ao Senhor. Amém. Pai amado, no nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, te agradecendo por mais um momento, por mais uma oportunidade em te servir, em te adorar e de falar desse tema tão importante, porque é o Teu Espírito Santo, nosso Consolador, o nosso amigo, o nosso ajudador. Senhor, nos ilumina, nos ajuda, que nesse momento possamos aqui esclarecer dúvidas recorrentes de muitas pessoas, possamos aqui por meio das palavras que serão proferidas aqui, da Tua palavra também que será lida, abençoar vidas nesta oportunidade. Entregamos tudo nas Tuas mãos e desde já agradecemos, Pai, por este momento diante do Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Então, programa aí de produção de Janete Doniasso, como eu falei, Espírito Santo, o nosso Consolador. Muito temos a falar, né, Moisés? Com certeza, um tema muito importante, ainda mais pra gente, que são os pentecostais, nós valorizamos bastante a atuação do Espírito. Claro que a gente não fala só do Espírito Santo, mas é muito importante. O Espírito Santo ele tem um papel fundamental aí no Novo Testamento. Claro que ele aparece também no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a gente vê esse papel tão grande, tão fundamental. Porque aquela coisa, uma das coisas, né, que eu já vejo assim no Novo Testamento, Moisés e Samuel, que é o fato de que o mesmo sentimento que os discípulos tiveram antes de Jesus ascender ao céu, é o mesmo sentimento que muitas das vezes hoje nós temos, que é o quê? Aquele, não é medo, mas aquele receio, né, de como suportar nos dias atuais. De como eles suportariam nos dias deles, né? Lá no passado da igreja primitiva. Como que eles suportariam as lutas, perseguições, essa orientação a seguir em frente, porque é muito claro de se ver nos evangelhos que Jesus ele era aquele que sempre, né, andou com os discípulos ali naquela missão e ele sempre dava orientação, dava direção, fazem isso, vão por aqui, vão por ali, né? E em muitos momentos até faltou fé dos discípulos para executar aquilo que Jesus dizia, né? Dizia, façam isso, façam aquilo. E eles sempre então tinham Jesus ele como um apoio, como realmente aquele que estava ali direcionando. E hoje, esse anseio, esse medo, quando Jesus fala que iria aos céus, eles ficaram com esse receio. E é o mesmo receio que muitas das vezes nós temos hoje. Que é o quê? O fato de como que nós vamos resistir nesses dias maus. Como nós vamos suportar. Como nós vamos conseguir nos manter firmes. E aí que entra a questão do Espírito Santo. Que nós venhamos falar aqui nessa oportunidade. Que é o quê? É Deus, meus irmãos. E é uma das três pessoas da Trindade, ou seja, é Deus na composição da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Então, é importante entender isso. Só que ao mesmo tempo que ele é Deus, é alguém poderoso, ele também é aquele que anda ao seu lado, que habita em você. Porque hoje, se você aceitou a Cristo, ele está na sua vida, é o Espírito Santo de Deus. O que tu acha disso, Samuel? É importante, até quando nós falamos sobre isso, eu me importo a minha vida ministerial também, né? Que
venho de uma família cristã, muitas das vezes eu tinha essa dúvida, por que muitas vezes as pessoas não crescem no ministério? Por falta de instrução não era, porque sempre tinha um entendimento, escola bíblica dominical e também quanto o ensino, né, prático entre esses irmãos que tinham esse discipulado, envolvimento, e a dificuldade muitas vezes com essa relação a sair depois esse orientador, até mesmo sair daquele meio a qual estaríamos aprendendo, estaríamos enfrentando o mundo, estaríamos fazendo algo fora, ou até mesmo tendo o seu ministério próprio depois, aquele medo do líder por ficar firme na fé, buscando sempre essa mesma convicção de que foi ensinado, eles tinham essa prática, aquela carência de dizer, você agora tem que tomar posição, ter o teu próprio andar aqui na terra, com a tua própria consciência, com o teu próprio hábitos, né? Consciência daquilo que nós fomos aprendendo do decorrer da vida aqui na terra, né? Então, o próprio Jesus, falando sobre esse versículo, esse tema que vocês também abordaram desde o início, Jesus também teve essa importância, né? De dizer, vocês estão ouvindo a palavra, mas vocês vão ter que continuar firme. Mas não se preocupe. E eu falo também de mim também. Eu sempre teve isso na minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas, né? Que elas também têm que ter essa própria fé, essa mesma identidade. E era para elas continuar fazendo a vontade de Deus sem precisar ter um pai presente sempre, mas ela ter essa decisão firme com Cristo, com Deus. E o Espírito Santo foi esta forma que Jesus falou. Vocês não vão estar sozinhos. Vão passar por dificuldade, mas vai ter alguém que vai estar junto com vocês. Vai te revelar, vai fazer relembrar aquilo que vocês aprenderam durante a vida. Isso é o tema de hoje. As pessoas estão muito seguindo através de líderes, pessoas, e quando chega a forma de eles terem as suas próprias decisões, fogem e não conseguem firmar os seus passos. Mas nós temos que ter certeza nessa programação que nós temos o Espírito Santo que vai estar sempre conosco, relembrando aquilo que nós aprendemos durante a vida. E eu falo para minhas filhas, os nossos irmãos, é bom vocês estar na casa de Deus, é bom vocês escutar a voz de Deus, ter o líder, ter o pastor, mas vocês também têm que ter essa direção do Espírito Santo, que é o próprio que você falou agora, Marcelo, que é o nosso Deus, está sempre conosco todos os dias até a consumação do século. Amém. É justamente, né, Moisés, o que a gente tem aqui também como versículo, né? João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vai de encontro ao que o Samuel acabou de falar, e é justamente isso. Aquela coisa de nós termos as nossas... Eu vigio muito nessa questão, né? E sempre falo para algumas pessoas, enquanto tenho oportunidade, que hoje uma das maiores dificuldades do cristão, não sei se vocês vão de concordar comigo, mas é uma visão que eu tenho assim, muitas das vezes de firmar os passos na fé. Hoje em dia, qualquer coisinha afasta a pessoa dos caminhos de Deus. A pessoa, tu fala qualquer coisinha, a pessoa, eu não quero mais saber de frequentar uma igreja, eu não quero mais saber de Deus, esse negócio aí de ser crente, não é pra mim. O que acontece? São pessoas que são rasas, e são pessoas que elas não têm os passos firmados. E o Espírito Santo de Deus é justamente isso que Moisés também falou, vai falar aqui com certeza, que é aquele que faz nos ter raízes, aquele que nos faz caminhar junto ao nosso lado. Então é justamente isso. Hoje, muitos problemas que têm acarretado, não só na sociedade, mas também até mesmo dentro das igrejas. Porque a gente fala de um ambiente que a gente tem vivência diária, né? Dentro das igrejas, pessoas se dizendo cristãs, mas não conseguem andar firmemente com o Senhor. Não conseguem ter o quê? Experiências, porque é justamente essa busca do Espírito Santo que vai fazer ela caminhar de fé em fé, né? Exatamente. O Espírito Santo ele tem um papel muito importante ao longo da história do cristianismo. Tudo isso que os irmãos falaram, que a gente vê o papel importantíssimo dele no Novo Testamento. E uma coisa que chama muita atenção é que ao longo da história da igreja, uma curiosidade, ele ficou esquecido por muitos anos. Muitos anos. Você pega até os tratados que tem ali nos concílios sobre o que se entendia, que cria que Jesus Cristo era Deus e tudo mais, como credo apostólico,
e outros credos que surgiram depois, eles não falam muito do Espírito Santo. Geralmente é só cremos no Espírito Santo. O Espírito Santo ele ficou esquecido ao longo da história. A reforma protestante ela é uma reforma que discute mais sobre o Jesus Cristo do que o Espírito Santo. E a gente vê, assim, na fala de Jesus aqui, aquele consolador, né, que o Pai enviará em meu nome, ele tem um papel importantíssimo. Só que infelizmente foi sendo deixado de lado. E o movimento pentecostal teve essa importância e tem essa importância que trouxe de volta para a discussão. É claro que surgiu alguns excessos por causa disso, mas o Espírito Santo veio, a discussão veio à tona e temos que entender o papel tão importante. Porque a partir do momento que a gente entende isso, a gente vai buscar mais a presença dele. Entender que ele é nosso consolador, né, que ele vai estar conosco nos momentos difíceis. Orações, lá em Romanos também fala que ele intercede juntamente conosco, com gemidos inexprimíveis. Então, fazendo com que a nossa oração chegue ao nosso Deus. Então, Cristo e o Senhor Deus nos deixou o Espírito Santo para ser o nosso companheiro, para ser aquele que vai estar do nosso lado, aquele que vai estar diariamente nos ajudando a levar-nos a Cristo, né, a glorificar a Jesus Cristo. Porque é óbvio que a gente é cristocêntrico, que a gente dá a devida importância para Jesus. É só você ver a nossa fala no final do programa: Jesus salva, cura, né, batiza no Espírito Santo, liberta e afins. Então, obviamente que a glória é do Senhor Jesus Cristo, mas o Espírito Santo nos leva e glorifica Cristo, como o próprio Jesus fala. Então é muito importante a gente entender isso para que busquemos o Espírito Santo. E que tem muitas funções. Essa função aqui que a gente falou, e o Marcelo leu o versículo, ele é consolador. Isso aqui é algo tremendo. Porque vivemos num período que são muitas doenças de caráter psicológico. As pessoas estão muito ansiosas, estão muito sofridas, estão vivendo momentos difíceis. Depressão. São, para muitos, até as doenças do século XXI. São doenças terríveis, silenciosas. A pessoa pode estar do nosso lado, aparentemente bem, e não tá. Eu vi um vídeo recentemente de um homem, acho que um dia antes dele morrer, e que tá com a família dele, batendo ali, parabéns pro aniversário, um dia antes dele se suicidar, no caso. E aí, parecia que tava tudo bem. Infelizmente, um pai de família tirou a própria vida. Muitas vezes por que uma pessoa faz isso? Ela faz porque ela não encontra consolo. Ela tá sentindo tanta dor, que para ela tirar essa dor, ela prefere dar cabo do seu bem mais precioso, que é a sua vida. Então o Espírito Santo tem essa função. O Paracletos, lá no termo grego, o consolador, né? Aquele que verdadeiramente vai nos consolar, vai nos dar força, vai lembrar tudo o que Jesus falou. Então é importantíssimo que nós busquemos a presença do Espírito Santo. O pregador inglês Charles Spurgeon, quando ele ia subir ao púlpito, ele subia as escadas no tabernáculo metropolitano na Inglaterra, pedindo para que o Espírito Santo guiasse. Ele sabia que ele precisava do Espírito Santo. Um homem com uma oratória impecável, conhecimento bíblico aprofundado, mas ele sabia que ele precisava do Espírito Santo. É isso aí. É muito interessante. Tu sabe que, falando sobre isso, é interessante nós falar sobre, até porque a gente tem a cultura a qual é fácil nós aprender qualquer coisa, né? Então, é só você se dedicar, você se envolver, estar perto de pessoas, um grupo de pessoas. A mídia ensina isso também, livros, tu pode pegar o autor que já partiu, mas você pode estar perto dele através da leitura, né? Então, todo mundo tem essa oportunidade de aprender, conhecer. E muitos de nós temos também o conhecimento por causa dos nossos irmãos, até mesmo pelos estudos, mas, de fato, existe uma coisa tão profunda de que, como eu quero explicar aqui, como a gente é um projeto Impactar Vidas, a gente quer que você entenda, de fato, na linguagem que você possa compreender aquilo que nós estamos falando, a relevância, a importância do Espírito Santo. Você tem uma bicicleta, você sabe como ela pode te levar em vários lugares. Uma bicicleta onde você tem hoje é prático, né? Você pode ir longe, né, numa bicicleta, mas sem a correia, sem o mecanismo, você não sai do lugar. Você precisa só de uma descida. E nem sempre na vida nós temos uma descida. Um carro sem gasolina, ela não pode ir em nenhum lugar. Você tem o conhecimento, você tem as coisas, a prática da vida. Você também tem uma família, você pode dizer, eu tenho uma esposa, tenho meus filhos, tenho um emprego, mas tem uma força maior de que é o lar se tornar envolvido com a família, todos reunidos. Não existe um conforto, uma prática de harmonia. Então eu digo, para você entender realmente o que nós estamos falando, ter
tudo isso sem ter a relevância do Espírito Santo, você não tem como desenvolver, crescer. Então, para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje o Projeto Impactar estivesse aqui, nós precisamos, antes de estar aqui, clamar a Deus, pedir o Espírito Santo esteja conosco, ao abrir da nossa boca, não seja nós falando, mas seja o Espírito Santo falando, o Senhor falando, nos direcionando. O Moisés falou uma coisa tão importante, que os pregadores, antes de subir ao púlpito, eles clamavam: eu não consigo ir no púlpito sem primeiro... eu não consigo... Deu uma interferência, Marcelo? Deu interferência, voltou agora. Mas já voltou. E daí, assim, eu sempre peço a Deus para me ajudar, me apoiar. E cada um de nós fazemos isso também. Então, você que está nos escutando, e você tiver uma experiência com Deus, dizer assim: agora, a partir de agora, eu sei um monte de coisa, ou poucas coisas, mas eu quero testar isso se é verdade. Clama ao Espírito Santo me guia agora. Eu tenho certeza que não só o que eu estou falando, mas que o Marcelo e o Moisés estão falando, é isso que nós estamos querendo passar para você. Não adianta você querer fazer algo se tiver a primazia, se tiver o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que vai nos orientar. E é tão bom, né, Marcelo e Moisés, né, ter alguém nos auxiliando, nos ajudando, né? É muito interessante a atuação do Espírito Santo, né? Que eu acho que é um dos as maiores dúvidas, né? Quem é o Espírito Santo, eu acho que é uma das maiores, e como que ele trabalha, né? Justamente sobre nessa visão, nessa didática que a gente está desenvolvendo aqui. Então, é aquela coisa, né? Nós precisamos entender e compreender a sua atuação. Eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Margarete, mandou um recadinho, junto com o irmão Vonei e o Eliakim, que estão ali na audiência, sempre conectados com a gente, ouvindo o programa, compartilhando. Um grande abraço para a irmã Margarete, né? Toda a sua família. Também a irmã Janete ali, que está mandando um bom dia a todos os ouvintes que estão ligadinhos conosco. Um abençoado domingo a todos. Samuel, para complementar, acho de maneira prática, assim que tu falou, basicamente é como se nós fosse pensar num quebra-cabeça, né? Eu vejo assim, porque tu falaste em conhecimento, tu falaste em liturgia, o Moisés falou que em liturgia uma boa didática assim de fala, né? Uma pessoa que sabe se expressar bem, mas é exatamente um quebra-cabeça, né? O conhecimento, você precisa do conhecimento, você precisa sim se aprofundar na leitura, você precisa orar, mas se não tiver o Espírito Santo é como se fossem peças isoladas. O Espírito Santo é como se fosse a união disso tudo, que vai fazer sim nós sermos instrumentos na mão de Deus, nós ser um vaso valoroso na mão de Deus. Então, é justamente isso, e nem só nessa questão, mas também é a união para nos fazer ter o direcionamento certo, para caminhar de fé em fé. Então é muito importante, não adianta só ter o conhecimento, não adianta só orar, não adianta só ler a Bíblia, necessário é isso sim, mas necessário é essa busca por esta pessoa da Trindade, que é Deus, meus irmãos, o Espírito Santo é Deus. É isso aí, sempre E deixando ele é o que claro. nos ajuda. Os três são Deus, é um Deus só, mas manifesta entre as pessoas. E é legal assim a gente falar um pouco das funções do Espírito Santo com relação a ser um agente capacitador. O Samuel falou um pouco disso, dessa questão do a gente não conseguir fazer as coisas sem ele. A gente vê isso logo do texto bíblico. É uma ordem muito clara de Jesus quando ele vai embora, que tem que ficar em Jerusalém até que lá do alto sejam revestidos de poder. Não pode sair, não pode fazer nada se você não fizer isso. Então é muito interessante. Hoje a gente tem aquela cultura da capacitação contínua, né? A gente sempre tem que estar estudando. Você pode ter feito a faculdade, mas tem a pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Você sempre vai estar gradativamente se capacitando. E na vida espiritual é a mesma coisa. Então é a questão... É um esforço, né, Moisés? Exatamente, tem a questão do esforço, obviamente. E lembrando que esse esforço é direcionado para que o Espírito habite em nossa vida. Então a gente, como o Samuel colocou, a gente depende de Deus. Não existe a situação de eu subir no púlpito e não pedir que Deus me guie no que eu vou fazer. Não só no púlpito, a gente pensa muito na pregação a nível púlpito, mas as pregações mais eficazes assim é o tete no tete ali, né? Olhando para a pessoa. E é também uma pregação isso. Então o Espírito Santo ele é esse agente capacitador, né, que através dele a gente consegue agora ser capacitado para cumprir a vontade de Deus. Eu vou inverter um pouco a ordem dos versículos, que eu acho que esse aqui se encaixa melhor
pra gente entender essa ideia. Lá de Ezequiel, que no Antigo Testamento, a gente tem aquela dificuldade que não adianta, o povo de Israel não segue a vontade de Deus. É muito difícil. É mais a exceção do que a regra. É muito complicado. E hoje também, às vezes, não é muito diferente. Mas é muito difícil a situação. E aí, Ezequiel deixa muito claro como é que isso vai acontecer. Quando de fato vai ser efetivo, que as pessoas se voltem agora e consigam cumprir realmente a vontade de Deus. Ezequiel 36, 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Então fica muito claro, esse agente capacitador que através dele nós conseguimos aí guardar a lei, guardar a vontade de Deus, conseguir testemunhar de Cristo. Cristo, é claro, não sai de Jerusalém enquanto vocês não tiverem o poder do Espírito Santo, porque não vai dar certo, não vai ter como. Então vocês precisam disso. E vale também para várias outras coisas. Os juízes no Antigo Testamento, quando Sansão ia ter uma função assim que ele ia ser muito forte ali, ia vencer alguém, o texto sempre deixa bem claro: e o espírito de Yahvé se apossou de Sansão. E no final, antes de Sansão ser capturado, o texto também é claro: e o espírito de Yahvé saiu de Sansão e ele não percebeu. É interessante. Pode falar. A gente vê a diferença grande quando eu vejo por mim, cada um tem a sua experiência, pode até criticar, mas eu critico a mim mesmo, né? Qual a diferença quando eu subia no púlpito com aquilo que eu achava que era, com a forma que eu antes de falar, me humilhava e me rebaixava ao ponto de: Senhor, eu estudei, mas eu preciso que o Senhor fale conforme a sua vontade. É diferente. É quando a gente escuta alguém falando no púlpito, ou até mesmo aqui nas mídias também, é diferente quando você sente que existe alguma coisa mais profunda. Não é algo, como você fala, né, um ditado, uma lata vazia batendo. Existe alguma coisa mais profunda, que muitas pessoas dizem que me deu um arrepio, ou até mesmo sentir algo extraordinário. E quem tem o Espírito Santo começa a sentir algo de Deus queimando o seu peito. Realmente é aquilo que o Senhor nos disse, né, lá em 2 Coríntios 3:17, que é importante também somar junto com o que Ezequiel falou. Ora, o Senhor, o Espírito, o Senhor é Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Né? Você entende, eu entendo, nós entramos no mesmo Espírito, conectados no mesmo sentimento. A gente vê a dimensão que o Espírito Santo pode fazer, abrir o nosso entendimento através da revelação da Escritura, né? Como muitas vezes pessoas falam: você estudou para fazer uma prova, mas se você não estudou, não é o Espírito Santo que vai fazer revelar lá, não. Você precisa estudar. Deus vai fazer relembrar aquilo que você estudou. E realmente é importante isso. Nós estamos falando que não é fácil. Muitas pessoas: eu quero esse Espírito Santo que é muito bom. É como ouro, é como um diamante, é muito importante. Eu quero isso aí que vocês estão falando. Mas primeiro, nós temos que se dobrar, se quebrantar, pedir que Ele venha nos ajudar. E Ele vai fazer nos relembrar aquilo que é importante. É escutar os seus estatutos, a sua palavra. E Ele vai nos fazer entender e ser um canal de bênção, se nós deixar que o Espírito Santo, como é sensível, como Ele não está num lugar onde é um templo sujo, Ele está num lugar limpo, onde você deixa Ele ser exaltado, Ele ser glorificado. Aí a liberdade, ali a paz, a harmonia, porque eu sei que Ele quer sempre o melhor de todos nós. É interessante nesse versículo que o Moisés leu aqui, a respeito dessa questão do Espírito se apoderar, né? E que antigamente, no Antigo Testamento, a gente vê muito essa questão. Deus levantava juízes nos tempos determinados, né? Que Ele queria que o povo fosse liberto. E o Espírito vinha e tomava posse, se apoderava do juiz, né? E ele agia de maneira extraordinária. Um exemplo disso é Sansão e tantos outros, né? Que Deus capacitava de uma força tremenda. Mas aqui em Ezequiel, que Moisés leu, diz assim, ó: dentro de vocês, porei dentro de vocês o meu Espírito. Amém. E farei que andeis nos meus estatutos. Amém. Complementa também com o que o Samuel acabou de falar. Para aqueles que querem, irmãos, querem. E tem outra questão também, aqui outro ponto-chave, que com o Espírito Santo não tem nem como explicar, na verdade, né? Só consegue vivenciar as experiências quem realmente quer e quem realmente deseja, quem realmente sente Ele. Porque não tem como explicar. Tem mergulha, né, Marcelo? Tem coisa que com Deus não tem como explicar. É só a experiência sua que você vai ter com Deus.
a experiência que eu tenho com Deus. É muito interessante, porque aí sim, as pessoas que têm esse espírito aqui, quer dizer que eu vou dizer, que o próprio Deus coloca, mesmo estando em lugares distintos, às vezes longínquos, longe um dos outros, o mesmo espírito ele se comunica. Esses dias, semana passada, retrasada, eu tive uma experiência com isso, conversando com um irmão. O irmão estava ali conversando no WhatsApp, e exatamente aquilo que o Espírito Santo estava falando comigo, referente a um propósito que ele tinha colocado no meu coração já há alguns meses, isso era no domingo, que eu iria colocar em prática na segunda, esse mesmo irmão de fé, lá num outro lugar longe, nem sabia de nada, ele me falou exatamente aquilo que o Espírito Santo, confirmando, né, exatamente aquilo que o Espírito Santo me falou para colocar em prática a partir do primeiro dia da semana. Amém. E aí nós conversávamos, aí eu falava para ele, né, veja só como que é estar conectados no mesmo Espírito, mesmo você não sabendo, estando longe, mas o que? O mesmo Espírito, ele comunica um com o outro, assim como nós estamos aqui. O Samuel tá longe da gente, tá distante, e em algum momento, né, Samuel, nós fizemos o programa pessoalmente, né, o Samuel vinha aqui na Palma, né, estava aqui na Palma, a gente fazia pessoalmente, e esse, vamos dizer assim, esse engajamento, essa conversa, era aqui olhando um no olho do outro, só que hoje o Samuel não tá mais aqui pessoalmente com nós, mas está à distância. E veja, você que escuta o programa, você tem essa percepção até maior que a gente, mesmo ele estando longe. Tudo aqui é como se a gente tivesse combinado, né? Como a gente, vamos falar disso, vamos falar daquilo. Não é, é o Espírito Santo de Deus que comunica lá com ele, comunica aqui com a gente, que faz por meio daquilo que você talvez está com uma dúvida, um anseio, a gente fala aqui, porque o Espírito comunica entre aqueles que têm esse Espírito que está dentro de cada um de nós. Eu vou até falar uma coisa que o Moisés falou hoje no curso, nós tivemos no curso agora, e o Moisés, me permite, Moisés, não é algo polêmico, é bem simples. Ele falou agora, por que muitas pessoas só criticam as coisas ruins da igreja, né? As coisas ruins do ministério ou, né, da religião. De fato, nós não temos que criticar, nós temos que ver realmente o que nós podemos fazer para somar, para mudar. É com nós que acontece. Nós vamos olhar, você vai olhar vários vídeos agora que estão falando mal um das outras, mas nós não estamos aqui nessa terra com a missão de criticar, nós estamos com a missão que o Espírito Santo quer que a gente esteja unidos no mesmo propósito, né, de levar a boa palavra, o evangelho, né, que salva, que liberta, que transforma, que o Moisés falou no início, agora nós falamos no final. Então eu digo para você, não critique. Se você está vendo alguma coisa errada, quer dizer, Deus quer que você faça. Deus quer que você resolva. Mas eu não posso estar lá porque eu não represento. Mas você pode orar, você pode buscar, você pode influenciar, você pode ser um canal de bênção. Não é só criticar, irmãos. Nós temos que fazer algo extraordinário que o Espírito Santo quer. É que a gente seja um consolador, que nem ele. Consolar os irmãos, exortar os irmãos ao tempo presente, porque sabemos que o tempo está findando. Se nós começar a ter essa mentalidade que o Espírito Santo quer, ele não vai se afastar de nós, ele vai estar presente, nos ajudando. Me perdoe porque eu estou com a voz meio rouca, mas é realmente isso que nós queremos falar aqui. É importante Amém. isso. Então, eu acredito que esse episódio foi mais um dos episódios aí esclarecedores, que a gente está conversando aqui sobre um assunto atual, né, que muitas pessoas têm dúvida. Se você está vendo pelo YouTube, nós temos a playlist aqui com vários episódios. Hoje são mais de 16 episódios de assuntos relevantes, importantes, que a gente conversa aqui todo domingo, nesse primeiro momento do programa. E você pode ir aí ver os episódios anteriores, né, que a gente fala de diversos assuntos. E você que quer continuar com a gente nesse papo interessante, vai lá para rwpalma.com, uma rádio web, que a gente vai continuar conversando até 1 hora a respeito desse assunto, né, a respeito desses questionamentos, dessas dúvidas, e também não só isso, mas ouvindo louvores com referência ao Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Samuel, ao Moisés por mais esse momento de conversa. Amém. Né, e tem sido bênção os episódios do ImpactaCast. Eu só quero formar aqui aqueles que ouviram alguma palavra do Moisés, do Marcelo e meu. Você até mesmo disse, questionou aí na conversa junto. Escreva, aproveite e escreva, questione também, que a gente pode também estar debatendo aquilo que você está falando, ajudando, ou até mesmo aceitando, porque a gente é humilde também para aceitar que você está falando algo importante. Criticar também nos ajuda, né, Marcelo? Com certeza. Então você que não é inscrito no canal, já se inscreve, vai lá, assista os vídeos anteriores, e se quiser continuar assistindo aí, ouvindo esse papo, vai lá para rwpalma.com. Que Deus te abençoe, até o próximo episódio.
mas em minhas mãos carrego a verdade, a palavra que traz vida e eternidade. Quero impactar